noite a todos. Nós vamos dar início aí ao nosso estudo da noite. E para início vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária o progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de apreenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E por se acomodarem muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Vamos agora então levar nosso pensamento, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti, meu Pai, aprendendo um pouco mais sobre a Sua palavra, sobre essa trajetória terrestre, Senhor, sobre essa nossa escolha de portas, que possamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, para que o jugo seja suave e leve. Possamos aproveitar essa reencarnação, buscando seguir o caminho reto do bem, Senhor. Agradecidos por toda a oportunidade, por cada momento, por cada aprendizado, por cada ensinamento. Obrigado por tudo, Senhor. Que os amigos espirituais possam estar aqui conosco mais uma vez, abençoando a todos que aqui estejam, a todos aqueles que ficaram em seus lares, que não puderam vir, a todos os encarnados e desencarnados, que elevam o pensamento a Ti, Senhor, buscando socorro e amparo para as suas angústias. Obrigada por tudo. Que os amigos espirituais possam intuir o irmão que fará a palestra da noite, que de sua boca saiam palavras que possam nos acolher, nos confortar, nos motivar. Enfim, que seja luz, Senhor, para todos nós, nos mostrando um caminho e nos dando uma direção, na certeza de que não estamos sozinhos. Muitas graças, Senhor.
conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Fico muito grato por mais uma oportunidade de a gente poder fazer o estudo aqui. Recebo sempre esse convite com muito carinho e que as nossas primeiras palavras possam ser de gratidão a Jesus pelas oportunidades que Ele vem nos dando e sempre acaba nos dando de fazer um cadinho, né, Daniela, em favor de todos nós, né, principalmente de quem está aqui na frente, que geralmente quem fala sobre o que precisa ouvir, né? E quando a gente, até o nosso irmão Sérgio uma vez falando aqui na frente, ele falou que eu não sou bobo, quando a Dona Yara pede o tema, eu espero para ser intuído pelo tema, que eu não vou escolher, eu não sou bobo, né? Eu também não sou, eu também espero, porque, né, eles vão escolher, vão fazer escolhas bem melhores que as nossas, né? E hoje a gente teve essa proposta de falar sobre um tema que eu particularmente considero muito oportuno para o momento que vivemos, porque nós temos visto coisas um pouco mais complicadas acontecendo no nosso movimento espírita. É claro que o movimento espírita, que de costas para a senhora, é claro que o nosso movimento espírita ele está sendo conduzido por pessoas encarnadas e desencarnadas, mas ele não é dirigido por pessoas, ele é dirigido por pessoas superiores, por espíritos superiores, foi idealizado por espíritos superiores sob a presidência de Jesus. E como aconteceu em outrora, em que o cristianismo foi deturpado, foi diluído para atender interesses políticos, interesses diversos, né? Até interesses até bélicos, né? Por que agora seria diferente se nós não evoluímos lá tanto assim? Evoluímos intelectualmente, mas moralmente, será que estamos tão diferentes assim do que estávamos há 2000 anos? Então, sob essa análise, eu queria começar fazendo a leitura de uma anotação aqui que eu fiz, que foi um trechinho retirado do primeiro capítulo do livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um livro que conta mais ou menos uma, não uma novela que fala, mais ou menos um romance, mais ou menos, só que ele é baseado em fatos reais e é baseado numa coisa que acontece todos os dias, não só em todas as casas espíritas, mas em todas as instituições religiosas sérias. Toda instituição religiosa que tem um propósito sério de promover o bem, de divulgar o amor de Jesus, de promover a caridade, de estender a mão ao próximo, todos eles sempre sofrem assédio daqueles que se incomodam por algum motivo, seja lá por qual motivo for, com os resultados desse trabalho realizado. Então, num determinado momento, conta-nos no livro que um espírito, que aqui foi chamado, deram o nome de Júlio César, ele reunido numa cidade sinistra, com uma turba de espíritos, numa praça, ele começa a fazer uma série de considerações, conclamando esses espíritos para auxiliarem o propósito dele, o objetivo dele, para realizar, diante de uma estratégia bem inteligente, a destruição de uma casa espírita. Então ele começa fazendo uma série de considerações diante de espíritos acostumados com a desordem, enfim, que se comprazem inclusive na desordem, né? E ele apresenta um relatório para estimular esses espíritos a comprarem a briga dele. Então ele faz ele apresenta os seguintes dados para esses espíritos para motivá-los a irem entrar nessa batalha contra a casa espírita. Então ele começa assim: camaradas,
2.500 espíritos convertidos ao Nazareno, espíritos que eram do grupo deles. 3.000 encarnados libertos de processos obsessivos. Multidões encontram tranquilidade e conforto espiritual. Mais de 4.000 entrevistas e aproximadamente 20.000 vibrações. Centenas de palestras transmitindo os ensinamentos de Jesus. Mais de 15.000 passes, dos quais 70% tiveram efeito positivo sobre as pessoas. 200 enfermos impossibilitados fisicamente de comparecer à instituição receberam visita fraterna e a fluidoterapia contra nossa vontade. Gestantes, crianças, jovens, andarilhos, etc., receberam da Casa Espírita o concurso caridoso. Isso sem contar com as obras sociais que promovem longamente a criatura humana. Se com nossa interferência eles produzem assustadoramente, imaginem se deixássemos o caminho livre. O discurso dele não se limita a isso, ele prossegue. Recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações. Olha o que é esse espírito. Esse espírito, Júlio César, ele já tinha uma envergadura hierárquica elevada nos setores das trevas e era muito respeitado e tinha um verdadeiro exército sob o comando dele. Mas ele tinha pessoas a quem ele se reportava, espíritos a quem ele se reportava. Então ele fala, recebemos de nossos superiores mais de 8.000 solicitações, requisições de obsessões, memorandos solicitando prioridades. Olha só, parece uma empresa mesmo, né? Inúmeras ordens de serviço não cumpridas. A gente pensa que a organização que a gente vê na Terra, os sistemas de gestão, lá no plano espiritual é bagunça. Aqui é bagunça. No plano espiritual eles são organizadíssimos. Muito mais do que nós. O sistema de gestão deles é muito mais avançado que o nosso. A gente tem aqui uma mera imitação. Né? Sem contar as infinitas reclamações. É preciso estarmos organizados para desestruturarmos a instituição espírita que nos atormenta. Isso Júlio César falando. Permanecemos desacreditados junto aos nossos superiores. Creio que nenhum de nós gostaria de desafiá-los ou desapontá-los. Todos sabemos da ira que nos perseguirá eternamente se falharmos. E ele continua. Ao término do seu discurso inflamado, ele conclama os irmãos, aquele que ele chama a quem chama de camaradas, e eles começam, através de cantorias, de músicas e marchas, começam a entrar num transe. Ele já tinha envolvido aquela multidão magneticamente, já estavam sob o controle dele, inclusive a cidade, ele dizia que a cidade era dele, e a partir dali ele conseguiu motivar e arrastar para sua causa milhares, eu falei milhares, de irmãos desencarnados sob o domínio das trevas, com o objetivo de destruir uma casa espírita especificamente. À primeira vista pode parecer uma coisa um pouco fantasiosa, né? Mas eu tive uma experiência interessante na casa espírita onde antigamente eu militava. Houve o fechamento por conta da pandemia e eu tive a oportunidade de visualizar em desprendimento na porta uma festividade acontecendo na porta da casa espírita, um espaço amplo que tinha na entrada, uma multidão de espíritos comemorando aos gritos o fechamento da casa espírita. Então existe, assim como tem aqueles que se comprazem no bem, existem aqueles que se comprazem no mal, exatamente como é no nosso mundo corpóreo.
Não é diferente aqui. Não tem aqueles que se comprazem na prática da caridade e não tem aqueles que se divertem, que vão para festas para brigar, porque se divertem muito assim. Né? Então, quer dizer, não é nada tão absurdo assim da gente visualizar. Né? Resultado, começaram a tramar um plano para conseguir alcançar o objetivo de destruir a casa espírita. Então, em conversa entre Júlio César e seus colaboradores mais próximos, seus subordinados mais próximos, ele falava: o que vamos fazer? Nós vamos atirar pedra nos espíritas? Nós vamos assustá-los? O que a gente vai fazer? Não. Nós não conseguiremos entrar na casa espírita, a não ser que os próprios trabalhadores da casa espírita nos levem lá para dentro. Daí, eles usam o nome da infiltração. Nós realizaremos uma infiltração espiritual. E essa infiltração espiritual é feita através de nós. Por quê? O que está lá no Livro dos Espíritos? Os espíritos conseguem se imiscuir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, eles conseguem ver aquele pensamento que a gente mais queria esconder, talvez até de nós mesmos. Eles conseguem ter acesso, obviamente, se nós estivermos na mesma sintonia que eles. Né? E quando a gente está pensando besteira, está assistindo aquele programa de televisão que só tem porcaria, que só ensina bobagem, ou que é só briga, um discute com o outro trai o fulano mata Beltrano. Quando a gente está se mantendo a nossa mente ligada nesse tipo de coisa, a gente está abrindo portas. Está abrindo portas. Então, eles começaram liberaram seus soldados para fazer uma investigação sobre a vida dos trabalhadores da casa. Então eles identificaram, num primeiro momento, uma senhora que era responsável pela realização de entrevistas e atendimentos fraternos, e perceberam, mas como a gente vai envolvê-la para poder fazer a infiltração? Não há como. Ela é uma rocha moral. Não há como. Ela segue os ensinamentos de Jesus da melhor forma que ela pode. Ela se esforça, ela mantém-se em prece, o pensamento elevado, as atitudes beneméritas, desinteressadas. Não abre brechas para fofoca, para... Como nós vamos? Mas ela tem um calcanhar de Aquiles. O marido dela é um homem extremamente rancoroso, muito ligado a álcool. Então é através dele que nós vamos trabalhar o afastamento dela da casa espírita. São muitos detalhes, eu não vou aprofundar tanto para a gente poder ir o mais longe possível, né? Então, eles utilizaram o marido dessa senhora, dessa trabalhadora, dessa tarefeira da casa espírita, utilizaram o marido dela para impedir que ela pudesse ter acesso à casa espírita. Começaram a transformá-lo numa pessoa extremamente fanática religiosa dentro da igreja que ele frequentava, e eu falo isso muito respeitosamente porque há igrejas seríssimas e há igrejas que infelizmente não têm as melhores intenções, como há casas espíritas em que também há problemas, né? Então não estou aqui tecendo qualquer crítica a nenhuma religião, mas ele, naquela igreja especificamente que ele frequentava, ele começou a dar tudo o que ele tinha para aquela igreja, o pouco já não era muito, e na esperança de receber o dobro, e resultado, nesse fanatismo, ele começou a ser cada vez mais envolvido dentro daquela estratégia desses espíritos que querem destruir a casa espírita. Ele não tem nada a ver com a casa espírita, olha só. Mas ele foi envolvido num processo obsessivo tão intenso, ele ficou fascinado e ele acabou perdendo emprego por isso, porque ele sequer conseguia trabalhar. A produtividade dele afundou. Resultado, perdeu o emprego, sequer a médium tinha dinheiro para a passagem para ir para o trabalho na casa espírita. Afastou um. Simultaneamente, vamos trabalhar o orgulho dos médiuns.
tem muitos médiuns que trabalham no passe, em muitas casas espíritas, que o sonho deles é ser médium de cura. Isso é muito comum. Muito comum. Até, assim, não falo isso em tom de crítica, até porque pelo desejo de ajudar, né? Deve ser muito gostoso, né? A gente saber que, né? Poxa, que bom que essa faculdade está sendo colocada a favor dos meus irmãos. Ainda que com a melhor das intenções, isso pode ser uma pequena brecha. Então, o que aconteceu? Conseguiram, através de alguns médiuns orgulhosos, médiuns maledicentes, trabalhadores, né, que na casa espírita tem um sorriso nos lábios, mas lá fora, né, destilam seu veneno. Através deles, eles conseguiram, no primeiro momento, entrar na casa espírita. Chefiados pelo Júlio César, que, como eu falei, já tinha uma envergadura hierárquica elevada no plano das trevas. Eles entraram na sala de passe. Eles já tinham identificado uma médium, que ela tinha determinadas tendências morais que facilitariam o trabalho para eles. Então, o que eles fizeram? Eles já sabiam... Olha só, estou falando dos espíritos infiltrados, não dos orientadores da casa. Eles pegaram, tomaram providências para que aquela médium recebesse determinada assistida para receber o passe de tratamento espiritual. Era uma senhora que tinha mais de 10 espíritos sobre ela e ela entrava assim na sala, toda curvada para tomar o passe. E, segundo os próprios espíritos que acompanhavam ela, ela só não estava pior por causa do passe que ela tomava. Então, o Júlio César chamou: vocês me conhecem? Os espíritos obsessores dessa senhora? Não. Claro, Júlio César, conhecemos. Então, eu preciso da sua colaboração. Ué, colaboração? Como assim? De graça? Não, de graça não. Se vocês colaborarem comigo, eu vou colaborar também com vocês. Vamos dizer que seria uma troca de gentilezas. É mais ou menos assim que está no livro. Então, o que você precisa? Eu preciso que vocês libertem essa senhora que vocês estão obsediando. Não, de forma nenhuma. Como assim? Não. Isso é temporário, é só pela nossa causa. Nós queremos destruir essa casa. Isso é temporário. Digamos por 6 meses. Aí eles, tudo bem, então faça o seguinte: se é por uma causa nobre, né, nobre entre aspas, a gente aceita, mas tem que ter uma contrapartida. Você me oferece 20 soldados seus também pelo mesmo período, 6 meses, para ficarem a serviço da gente. Combinado. Feito o negócio. E assim foi feito. E na hora que ela foi tomar o passe, no momento que ela foi tomar o passe, os espíritos se afastaram dela, os obsessores se afastaram dela. E durante o passe ela se levantou. Imagina o alívio, né? Quando terminou de tomar o passe, ela beijava as mãos da médium, tecia vários elogios à médium. Suas mãos são santas, você é uma santa, você é um espírito de luz. Muito obrigada. E beijava as mãos da médium, e tudo mais. Nesse momento, ela também já foi arrebatada por outro espírito do grupo que já começou: eu sou o seu guia espiritual. Nós temos um novo trabalho a realizar de cirurgias espirituais. Esta casa, não sei se ela vai ter condição de dar guarida a um trabalho tão importante para um médium do seu gabarito. Resultado: isso gerou um bafafá enorme, né? Ela mesma começou a falar para todo mundo que o fluido dela era isso, que o fluido dela era aquilo. E chegou um momento que eles pediram. Ela começou a arrebanhar também outros médiuns que passaram a segui-la dentro da casa espírita. E ela tentou implantar dentro da casa espírita um serviço, né, desses serviços de cirurgia espiritual que corta e tal. E ao
em reunião, ela e esses outros médiuns em reunião com a direção da casa espírita, né, o presidente e o diretor da parte doutrinária, né, o diretor doutrinário, que são duas funções, né, muitíssimo importantes e muitíssimo perseguidas, perseguidas pela espiritualidade. Eles, inspirados pelos guias da casa, eles foram amorosos, falaram: que tal nós fazermos um trabalho inicial para observar como os seus fluidos se comportarão? A gente faz uma sala separada e observa como vão ficar as curas. Tá? Quer dizer, eles amorosamente disseram: vamos observar. Eles foram prudentes. Calma, vamos observar. Mas observar o quê? Eu já estou pronta, dizia a médium. Eu já estou pronta para o trabalho, os meus guias estão aqui me dizendo que eu estou pronta. Resultado, ela, então tá, já que não tem espaço para mim, eu vou procurar uma outra casa. E ela e 30 outros médiuns se afastaram da casa. E assim foi feito. Esses espíritos, né, dessa organização começaram investigando cada trabalhador da casa, foram encontrando aqueles que tinham suscetibilidades ali, os seus melindres, e foram, da maneira que puderam, afastando-os da casa. Ainda dentro do centro espírita, durante os trabalhos alguns chamam de desobsessão, né? Durante os trabalhos de desobsessão, um dos espíritos que trabalhavam sob o comando do Júlio César veio até ele reportá-lo, uma descoberta dele. Olha, você vai adorar Júlio César. Existe atração entre dois médiuns do trabalho dentro da sala de desobsessão. O doutrinador e uma das médiuns de corporação. Eles têm intenções e ambos são casados. Cada um com o seu, né? Ele casado com outra pessoa, ela casada com outro homem. Mas eles perceberam que entre eles havia uma atração. Aí, o Júlio César, que maravilha! Olha que beleza! Aí chamou um nome que eu não vou recordar agora, um nome feminino. Aí saiu no meio da multidão de espíritos, né, do exército do Júlio César, um espírito que se apresentava com características femininas, usava um vestido, tocava castanholas, cantava. E ela era especialista nessas questões de atração, de desejo, né, de envolvimento emocional. E ela ficou incumbida de, aproveita isso aí, une esses dois, dá um jeito, isso aí tem que acontecer. Isso aí vai ser um escândalo maravilhoso aqui na casa espírita. Olha só a estratégia. E assim foi feito, né? Durante o desprendimento, terminado aquele dia de trabalho, durante o desprendimento, os dois médiuns em desprendimento foram levados pelos guias e protetores da casa para conversar sobre isso. Olha, vocês estão casados, vocês sabem, vocês conhecem as leis de causa e efeito, vocês sabem que isso vai gerar a vocês imensos comprometimentos perante a lei divina, sem contar os prejuízos morais que vocês vão trazer para a casa espírita. Não façam isso. Não teve jeito. Em outro dia de trabalho, estimulada por esse espírito, né, que se apresentava com características femininas, a médium se via cada vez mais apaixonada pelo doutrinador e o doutrinador não conseguia se concentrar mais no trabalho. Resultado, acabaram ficando juntos e ele não entra em detalhes sobre divórcios e tudo mais, mas conseguiram o que queria e óbvio que isso virou um imenso bafafá na casa espírita, porque espírita adora fofoca. Como todo ser humano, né? Espírita é ser humano. A gente não pode esquecer que nós também temos os nossos defeitos, né? E é por isso que a gente está conversando sobre tudo isso. É um apontar de dedos para nós mesmos. É a gente olhando no espelho, né?
e enxergando isso tudo, essas falhas que ocorreram da parte dos tarefeiros da casa espírita, porque são os erros que a gente comete. Essas pessoas que trazem os espíritos infiltrados para atrapalhar ou para destruir até o trabalho, somos nós. Daí a grandiosidade dessa obra. Né? Então, o que aconteceu? Num determinado momento, o nosso Júlio César, ele fez o seguinte. Deixa eu tentar ler aqui que está bem pequenininho. Ele chamou um dos seus seguidores mais próximos, né, a quem ele chama de Gonçalves. Então ele chamou Gonçalves. Aí ele, pois não, senhor, eu vou tomar a liberdade, vou pedir licença aqui de ler só esse trechinho do livro para a gente ver. Aqui fica claro os resultados que eles obtiveram com as investidas deles sobre as nossas deficiências morais. Olha só. Gonçalves, pois não, senhor. Qual o resumo do nosso trabalho? Como estão as tarefas dos outros camaradas? Então Gonçalves detalha tudo o que está acontecendo até ali. Vejamos as anotações, respondeu o secretário. Já atingimos a responsável pelo atendimento fraterno, comprometendo as tarefas nessa área. Um grupo de fluidoterapia causando desconfiança e concorrência. A este grupamento de socorro espiritual que... Perdão. Nossa, está tão pequenininho. Um grupo de fluidoterapia causando desconfiança e concorrência. Eles identificaram nesse grupo de fluidoterapia que um queria ser mais do que o outro. Concorrência por cargos. Disputa de cargos. Este grupamento de socorro espiritual que está em andamento, cujo objetivo é provocar escândalos e, consequentemente, fofoca destruidora. Outros camaradas, sob as suas ordens, já realizaram o afastamento de um entrevistador, coordenado por Márcia Boaventura, é aquela médium que foi afastada pelo marido, das tarefas das noites de segunda, terça e quarta. Seguindo suas orientações, o envolvemos a fim de que julgasse fosse preciso melhorar a vida material. Fizemos com que se inscrevesse em seu terceiro curso universitário. O mundo ganhará mais um inútil acadêmico e perderá valoroso cooperador do bem. 5 expositores dos mais variados cursos de espiritismo espalhados pela casa tiveram promoção no emprego sob nossa influência, tendo obrigatoriamente de abandonar as tarefas a fim de cumprirem os compromissos materiais. Até promover as pessoas no trabalho, eles conseguiram, sabendo que aquilo iria tirá-los. Olha só. 3 dirigentes de grupos mediúnicos pediram licença, atendendo a caprichos familiares, fazendo longa viagem, também sob nossa atuação. Os eruditos espíritas não foram esquecidos. Com a vaidade sobreexcitada, estamos sugerindo que reformulem todos os trabalhos da casa, toda a área doutrinária. Isso sim é que vai gerar uma grande fofoca. Desejamos fazer com que entrem em confronto com a organizada diretoria de doutrina. Isso é o que a gente mais tem visto por aí. Kardec já está desatualizado. Chico Xavier já foi, já passou, ele já deixou a obra dele, foi legal, mas ele já está desatualizado, já precisamos de outra coisa. Gente, a gente não aprendeu nem o que Jesus ensinou ainda. Já está desatualizado Jesus? A doutrina espírita é o cristianismo primitivo, redivivo.
como ele mesmo falou que mandaria para nos explicar todas as coisas. Está desatualizado Jesus? Estamos ainda fazendo com que modismos de toda ordem apareçam por aqui, trazidos pelas pessoas eufóricas. 300 processos de obsessão simples foram implantados junto àqueles que nos oferecem brechas, a pretexto de atrapalhar os diversos trabalhos espíritas. Estes, num mecanismo em cadeia, exatamente como o Senhor planejou, haverão de triplicar as irritações, abrindo nossos caminhos. Verificamos as obras assistenciais e notamos estarem passando por várias dificuldades financeiras. Envolvemos alguns responsáveis que entraram em nossa esfera de ação por conta do permissismo, nervosismo exagerado, falta de fé, por terem esquecido do ideal espírita e prenderem-se simplesmente à questão de organização, agindo com frieza, distantes do amor. Nós não vemos isso em algumas casas espíritas? Chega uma pessoa precisando de acolhimento, de uma palavra amiga, precisando de amor. Em vez de serem acolhidas amorosamente, como Jesus faria, Jesus, que é o nosso guia e modelo, acolheria com Covid, com lepra, com o que fosse, ele acolheria. Algumas casas espíritas, olha, não, seja bem-vindo, tá? Mas olha só, vai ali na recepção, o senhor vai ter que fazer primeiro um curso. Aí depois que o senhor fizer lá o curso do que é o Espiritismo, aí o senhor faz o Livro dos Espíritos, depois que o senhor fizer o Livro dos Espíritos, o senhor faz o Livro dos Médiuns, depois que o senhor terminar o Evangelho, o senhor vem falar comigo. Olha o que ele está falando aqui. Será que isso é uma estratégia de Cristo? Nas promoções beneficentes, igualmente tivemos boa infiltração, pois que os cooperadores, verificando estarem fora das reuniões mediúnicas, da seriedade dos estudos, entregaram-se às piadas, às brincadeiras, à maledicência, à competição, à inveja e ao ciúme. Isso tem afastado vários trabalhadores matriculados nestas obras. No pequeno coral, inspiramos-lhes músicas mais agitadas, fazendo com que se oponham à direção da casa em querer divulgar o Espiritismo pela canção. Sugerimos-lhes outros ritmos a fim de atordoar-lhes e confundir-lhes o pensamento. O regente, praticamente um dos nossos, tendo levado sua ideia, entre aspas, à direção doutrinária, e esta, obviamente, solicitando a retomada do trabalho com músicas que elevem a criatura humana, conduzindo mensagens de transformação moral, tal como é o objetivo do Espiritismo, fez com que o condutor das vozes espíritas se irritasse, quase desistindo das tarefas. Basicamente, a estratégia é essa: jogar um contra o outro. Uma pequena irritação vira uma porta escancarada para infiltração e é dali para pior. Aí começa, viu o que a fulana está fazendo? Não gosto dela, eu acho que ela está obsediada. Não sou eu que estou obsediado, não. É o fulano, é o outro que está obsediado. Eu não estou, não. Eu imagino, eu obsediado, né? Todos estamos sempre, todos estamos suscetíveis à obsessão. Todos. E quem acha que não está, já está obsidiado. Todos temos que estar vigilantes. Todos temos que estar sempre revendo as atitudes, revendo os pensamentos, revendo os sentimentos. Mas avaliando com justiça. Tem gente que avalia o que fez durante o dia, mas buscando justificativa pelos erros que cometeu. O espírita cristão, ele tem que olhar para si, esquecer os erros dos outros,
e tirar a trave do próprio olho. O espírita cristão, ele tem que olhar para os seus defeitos. Ainda temos o grupo de teatro, que certamente nos atenderá às mesmas solicitações, melindrando-se, certamente quando a pureza doutrinária lhes solicitar evitar no centro a propagação de obras não espíritas. Cabe divulgar obra não espírita na casa espírita? Tem gente fazendo isso. Esse final de semana, minha mãe estava na minha casa, nós estávamos juntos assistindo pela internet a transmissão ao vivo de uma palestra de uma casa espírita seríssima. E a palestrante, eu até conheço ela de longa data, mais de 30 anos, e ela estava colocando suas opiniões políticas na tribuna espírita como se fossem doutrinárias. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E nós já estamos vendo movimentos, como outrora a doutrina cristã foi alterada para atender os interesses dos poderosos, isso está acontecendo também com o espiritismo. Nós já temos um evangelho reeditado. Está aí. Nós já temos reportagens de partidos políticos, de blogs de partidos políticos, falando o que o espiritismo deve fazer agora na casa espírita, como se nós estivéssemos aqui num grêmio ou num diretório acadêmico. Isso é muito perigoso. A pureza doutrinária, ela não foi feita à toa. O objetivo dela é traçar as linhas seguras, de forma que, se alguém me trouxer informações, se dizendo um espírito de luz, chega aqui dando uma mensagem, dizendo que é um espírito de luz, um nome maravilhoso, sou Sócrates, sou Platão, dá a mensagem, quando a gente vai ler, ele está contrariando Jesus, eu vou ficar com os ensinamentos de Jesus ou desse suposto Sócrates? Então, a pureza doutrinária serve para nos dar segurança, para evitar que nós caiamos no processo obsessivo também. Temos procurado, diante dos grupamentos de estudos, estimular os contestadores natos, fazendo com que estejam especialmente alterados, conseguindo com isso atrapalhar vários participantes. E muitas outras reuniões estão recebendo a visita de nossa falange. Falta ainda atingirmos definitivamente o presidente e o diretor doutrinário da instituição. Segundo suas ordens, continuou Gonçalves, colocamos cerca de 10 espíritos adversários com cada um, esperando que ofereçam brechas de atuação, mas eles desfrutam de proteção espiritual admirável, por conta do esforço que empenham na conduta reta e pelo trabalho sério que executam. Observem, o próprio espírito obsessor declarou aqui, eles não têm uma proteção espiritual por causa do cargo que eles ocupam. Eu sou o presidente da casa espírita, eu sou o diretor doutrinário. Isso não é nada, cargo não é nada. O que dá a eles a proteção especial é o mérito que eles têm. É o mérito que eles têm por conta do esforço que empenham na conduta reta. É isso que nos faz dignos dessa proteção. Conduta reta. Contudo, Senhor, o servidor falando para o Júlio César, contudo, Senhor, nosso labor permanece difícil, pois não faltam aqueles que são verdadeiras rochas morais, os que têm atraído impressionante proteção espiritual pelas atitudes cristãs. Esse processo tem exigido muito dos nossos cooperadores. Já tivemos de renovar nossas turmas por 5 vezes. Nossos trabalhadores sentem-se fracos ao entrarem em contato com certos ambientes amorosos que obrigatoriamente têm de visitar, com o objetivo de atormentar e desviar os encarnados da bondade. E sobre estes, nossa influência tem sido praticamente nula. Esse foi o relatório
apontado ao Júlio César dos trabalhadores dele que estavam infiltrados na casa espírita para destruí-la. O que eles não sabiam, porque não conseguiam perceber a presença dos espíritos de luz, é que havia uma grande estratégia também dos espíritos de luz para não apenas proteger a casa espírita, mas também para submeter seus trabalhadores, seus médiuns, seus tarefeiros a uma provação, né? Porque como fala o guia espiritual da casa no livro, que é uma escola sem provar o aluno. Que adianta? Na escola não tem provas? Nós não estamos numa escola, então chegou o momento da prova. Então vamos aplicar a prova e eles terão que também. Nós teremos perdas, mas o aprendizado será imenso. Então, por isso que houve uma permissão. Resultado. Conforme os espíritos iam entrando na casa, alguns em contato com espíritos superiores que se faziam visíveis para eles, eles ficavam um pouco fora de si, um pouco, né, como é que se posso dizer? Atordoados, obrigado. Um pouco atordoados, e alguns até caíam, desmaiavam, entravam num sono, né, e eles eram conduzidos para as mesas de trabalho de desobsessão. Então, desse grupo todo, olha, o que eu estou falando aqui é o resumo do resumo do resumo, tá? Por favor, leia um livro que é maravilhoso. É assim, uma lição maravilhosa para a gente aprender mesmo. Como se portar, né? Dentro e fora da casa espírita. Então, o exército de Júlio César ele foi cada vez ficando menor. Ficando menor, menor, menor. Até que ele teve que voltar naquela cidade que ele dirigia, a tal cidade sinistra, para arrebanhar mais trabalhadores. Só que quando ele chegou lá, não tinha quase ninguém. Os poucos que estavam já estavam desacreditados da causa do Júlio César, ou da possibilidade dele obter êxito. Mas ele, com a autoridade que ele tinha ali naquela região, ele mandou que viessem todos que estavam lá compareceram, não chegou a 400. Antes havia milhares, ali já tinham 400 só. E, já desconfiados, ouviram as orientações do Júlio César, mas nisso, um deles virou-se para o Júlio César e falou assim: mas, Júlio César, o senhor não sabe que nós receberemos hoje a visita dos 10 sábios? Hoje? Mas eu não sabia. Eles já devem estar chegando. E nisso vem uma caravana entrando na cidade com o que ele chamou de 10 sábios. Saíram 10 espíritos encapuzados, né? Vamos imaginar a aparência de um bruxo, né? A aparência de bruxos, né? Aquelas roupas, aquele capuz, né? Só para a gente visualizar. E eles foram saudados por aquela turba de espíritos, né? Como salve os grandes sábios, os espíritos das trevas, enfim, eles falaram várias coisas lá que eu não me recordo especificamente agora, mas foram saudados respeitosamente, e eles foram lá saber do Júlio César o resultado. E então, como está o resultado lá da destruição da casa espírita? E ele tremendo, gaguejando, nós estamos tendo problema e tal. Só que eles já sabiam o que estava acontecendo, né? E ele ia ser aprisionado. Mas, em tom de piada, acabou conseguindo lá mais 30 dias para tentar resolver de uma vez por todas. Não conseguiu resolver. Os 400 também foram, vamos chamar assim, levados para a luz, né? E o problema na casa espírita aos poucos foi melhorando. Tanto a presidência quanto a direção doutrinária começaram a fazer trabalho junto aos irmãos, né? Seminários sobre a doutrina espírita,
sobre a pureza doutrinária, a importância do estudo, sobre a pureza de pensamento, o sentimento, a seriedade no trabalho, a questão moral no médium. E aquilo foi pouco a pouco, obviamente, com o concurso da espiritualidade superior, aquilo pouco a pouco foi elevando novamente o padrão vibratório da casa e foram ficando aqueles que estavam de acordo com o propósito da casa. Quem não estava, realmente foi afastado. Naturalmente se afasta, acho que até por uma questão vibratória, né? A pessoa deixa de se sentir bem num lugar onde está muito diferente da vibração dele, né? Só que faltava uma coisa. E os guias e protetores da casa reuniram-se na madrugada na casa espírita e falaram: nós precisamos ajudar Júlio César. E ele foi ajudado. Foram até a cidade onde ele estava. Ele voltou lá para sua cidade, estava lá isolado e sozinho, se sentindo derrotado. Tinha perdido a guerra, ele tanto queria vencer. E ele foi acolhido por esses espíritos. E conversando com eles, ele foi levado, né, para ser tratado, para conversar e tudo mais. E os espíritos superiores, conversando com ele, trouxeram, né, a ele a lembrança da sua última existência. E ele viu os erros que tinha cometido, né? Uma série de erros graves. Não vou enumerar porque eram muitos, né? Quase tantos quanto os meus. Aí ele pegou, lembrando disso, ele começou a lembrar de outras coisas. Ele lembrou que o pai dele era um dirigente de casa espírita. E ele se sentia abandonado pelo pai, porque o pai ficava muito tempo cuidando da casa espírita. E ele achava que o pai não cuidava dele. O Júlio César. E nisso, o pai dele chega na sala de tratamento espiritual e encontra com o filho Júlio César e tenta explicar para ele: meu filho era um espírito já de luz, já iluminado, já havia se iluminado, e ele explica: meu filho, eu tentei tanto te ajudar, meu filho, eu tentei tanto evitar que você se afundasse nas drogas, que você se afundasse nos vícios, enfim, né? Mas você não quis, meu filho, né? E dali, tanto o Júlio César quanto aqueles outros espíritos que eu citei aqui, né, que foram acolhidos pela casa espírita, foram encaminhados para, obviamente, que existe aí os processos necessários dentro das leis divinas, né, de ação e reação, né? E, obviamente, foram encaminhados, alguns para reencarnação, outros para tratamento, de acordo com as suas necessidades mais prementes. E a casa espírita não foi destruída. Mas o que os espíritos falam? Interessante que lá no prefácio do livro está o que poderia estar lá na conclusão. Após a gente estudar todo o livro, com todas essas passagens aqui muito, muito resumidas, o espírito que assina o prefácio, ele já traz essas informações. Lembra-te de que, para vencerdes na mediunidade, é essencial te sintas como pequenino servidor. Aí a gente lembra de Jesus: aquele que deseja ser o maior no reino dos céus, que seja o vosso escravo. Não está de acordo? A gente tem que falar. Nossa bússola é Jesus. Ah, mas o guia da casa espírita que eu frequento, ele fala que não é bem assim, não. Bom, desculpa. Eu acredito mais em Jesus. Eu acredito mais em Jesus. E se eu falar algo diferente do que Jesus falou, não acreditem em mim. Acreditem em Jesus. Porque Ele é o nosso guia e modelo. Ele é o construtor do nosso planeta. Ele é o diretor, ele é o governador do nosso planeta. Ele caridosamente nos recepcionou neste planeta para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Ele nos ama. Ele conhece cada um de nós por nosso nome. E quem sou eu? Quem sou eu para mudar algo que Jesus falou?
Então, quando nós formos numa casa espírita e nós ouvirmos considerações, eu estou falando de Jesus, mas há também aquelas obras sérias que não foram especificamente escritas por Kardec, mas que estão perfeitamente de acordo com os ensinamentos do Cristo e estão de acordo com o que preceitua o Pentateuco espírita. Se está ali, não fere nada, então peraí, já é bem possível que aquilo seja realmente confiável. Vamos avaliar, vamos usar o bom senso. Daí a importância do estudo permanente, da prece, da vigilância. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantenha-te em disciplinado estudo do Espiritismo. Nós temos o nosso irmão que vem aqui também falar, aquele senhor, seu Arthur, esse Arthur Rego, né, o nome dele? Ele fala sempre isso. Nós temos que ler Kardec. Como é que eu posso me dizer espírita se eu não li Kardec? Ah, mas é porque eu não concordo. Tudo bem. Se eu não concordo com Kardec, eu não tenho que mudar a religião do Kardec. Eu tenho que buscar outra religião. Ou vou fundar a minha religião. Nós temos essa possibilidade. Agora, se eu me digo espírita e não acredito nos fundamentos da doutrina espírita, não faz sentido isso. E é o que a gente está vendo hoje, e eu confesso que eu estou muito preocupado com isso, o movimento espírita. Nós vemos até pela internet algumas palestras. Antes da palestra, quando eles falam o nome do palestrante, ele já entra na sala para palestrar sob aplausos da multidão. Né? Alguns reagem de maneira humilde, nem respondem aos aplausos. Né? Lembrando aqui no programa Pinga Fogo, quando o Chico Xavier recebeu de Castro Alves uma psicografia ali ao vivo, uma psicografia lindíssima falando sobre o Brasil, e ele leu, até porque eu acho que é difícil por exemplo, eu entendo meu garrancho, eu acho difícil alguém aqui entender. Ele mesmo leu, quando ele acabou de ler aquela coisa lindíssima falando sobre o Brasil, né? As pessoas aplaudiram. Sabe o que ele fez? Ele abaixou a cabeça e ficou quietinho. Porque as palmas não foram para ele, na cabeça dele, pela humildade dele. Na cabeça dele as palmas foram para Castro Alves. E esse é o nosso papel. Nós temos que reconhecer que o que se fala na casa espírita, pelo menos é o que deveria ser falado na casa espírita, não é o que eu acho, é o que Jesus ensina. Há espíritos superiores que também nos trazem considerações valiosíssimas, que merecem. Olha a leitura de hoje. Olha a leitura de hoje falando da porta estreita. Eu pedi para a nossa irmã fazer a leitura desse título, A Porta Estreita, porque a porta estreita é a que gera segurança, que promove a fortaleza da casa espírita. Quando os médiuns estão entrando pela porta estreita, a casa espírita está segura. Os médiuns, os trabalhadores, somos todos médiuns, né? Agora, quando nós damos brecha para disputas, eu queria estar no cargo tal, fulano não desempenha tal cargo tão bem, Gente, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor no mundo dos homens. Eu peço a Jesus que abençoe a todos nós, que abençoe todas as nossas casas espíritas. Nós estamos num país maravilhoso, que é um projeto do Cristo. E o Espiritismo não veio para cá sem motivo. Ele chegou no lugar certo, na hora certa. Porque ele precisava que a razão estivesse em evidência para que fosse a doutrina espírita trazida com a grandiosidade que ela tem. Mas na hora certa, no momento certo, ela também foi trazida para o Brasil. E se nós estamos aqui com a incumbência de guardar a doutrina espírita, se nós não fizermos bem o trabalho, nós seremos como aquele a quem o Senhor deu um denário, um talento, e esse talento foi enterrado na terra.
Eu agradeço a atenção dos meus irmãos, peço a Jesus que abençoe a todos, todos tenham um bom retorno aos seus lares e que juntos nós possamos nos manter vigilantes, em prece, protegendo as nossas casas espíritas, para que nós não sejamos instrumento da obsessão da casa. Que ao contrário, que nós sejamos um desses que foi citado pelo obsessor, como rochas morais, que por causa deles a infiltração está ficando cada vez mais difícil. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Vamos agora então, encerrando aí nosso estudo da noite. Agradecido, Senhor, pelos ensinamentos recebidos. Que possamos todos nós, cada um, Senhor, se fortalecer espiritualmente, fortalecer em seu amor, em sua fé raciocinada, e em comunhão contigo, Senhor, fortalecer a nossa casa espírita e todas as outras, Senhor, que servem para falar do seu amor, para divulgar a sua doutrina no caminho reto do bem, buscando o acolhimento e bem-estar de todos, Senhor, segundo os seus ensinamentos. Que esse planeta Terra seja abençoado, Senhor. Que todo ele seja luz, divulgando a sua doutrina, o seu amor, orando e vigiando, Senhor. Em cada ato, em cada pensamento, em cada propósito. Possamos ser instrumentos seus no caminho reto do bem. Que Deus fique conosco hoje e sempre, Senhor, nos fortalecendo a cada dia, elevando o nosso espírito, nosso padrão vibratório, para sermos luz onde estivermos. Obrigada por tudo. Deus te graças, Senhor.